Quanto tempo dura o tratamento de varizes? Essa é uma dúvida que muitos pacientes e seguidores aqui dos meus canais digitais têm. E hoje eu vim aqui para explicar isso para vocês e deixar mais claro, na hora que você tomar a decisão de realizar o seu tratamento, poder entender o que vai definir o tempo do seu tratamento. Então, vamos ao que interessa. Primeira coisa, eu quero, claro, te convidar, se você ainda não se inscreveu no canal, se é a primeira vez que você está aqui descobrindo o Dr. Rafael aqui no YouTube, se inscreve, ativa o sininho, porque eu tenho uma notícia boa para te dar se você é novo. Toda terça-feira a gente tem vídeo exclusivo. Segunda coisa, agradecer a cada paciente que foi meu seguidor aqui do YouTube e me procurou nos últimos dias. Eu tenho recebido cada dia mais pacientes que estão vindo aqui do canal do YouTube, então eu fico muito feliz com isso. E agradecer os comentários que vocês têm deixado nos meus vídeos. São graças a vocês que a gente está crescendo esse canal cada dia que passa. Mas vamos lá. Primeira coisa importante é que você precisa entender que eu preciso avaliar o paciente. Não dá para definir o tempo do tratamento antes de te conhecer, antes de entender a sua história, antes de entender como é o comportamento dessas varizes na sua perna. E agora eu vou te explicar que comportamento é esse. Toda vez que o paciente me procura no consultório, a gente tem uma sequência de avaliação que precisa ser feita. Afinal de contas, não dá para tratar varizes como se tratava antigamente. Porque antigamente deixou 3 resquícios que são muito ruins na história do tratamento de varizes. O primeiro é que não adianta tratar porque volta tudo novamente. O segundo, não adianta você tratar que você vai gastar seu dinheiro e não vai resolver o seu problema. E o terceiro, não tem resultado no tratamento de varizes. Então, essas são histórias que foram contadas no passado e que ainda se repetem no presente. Mas é por conta disso que você está aqui assistindo esse vídeo. E é por conta disso que você, um dia, vai procurar o médico especialista em cirurgião vascular e vai conseguir entender que é possível sim tratar as varizes, é possível sim ter um resultado duradouro, é possível sim ter a liberdade de usar um short sem ter aquelas varizes te incomodando. Então, durante a avaliação, o que é que eu percebo? Eu vou avaliar primeiro o que é que eu estou vendo junto com você nas suas pernas, que são aquelas varizes visíveis. Segundo, a gente vai usar um aparelho que é a realidade aumentada, que é o GPS vascular. Se você é meu seguidor, você já viu um aparelhozinho verde que eu uso, em que eu consigo ver veias que os nossos olhos não conseguem identificar. Só que essas veias são responsáveis por nutrir aqueles vasinhos. E o terceiro, a gente vai usar uma avaliação para ver as veias mais profundas, que são as varizes internas, entender se a veia safena está doente ou não e entender se você tem trombose ou não. Feito essa análise, entendendo quais são os vasos que estão presentes, quais são os vasos que estão alimentando aqueles vasos que você está observando com os seus olhos nesse momento, se você olhar para sua perna, e entendendo se sua veia safena está doente, se você tem varizes internas, a gente vai traçar um programa de tratamento, onde a gente vai alinhar os pontos mais importantes e dentre eles o tempo do seu tratamento. Então esse é um ponto. O segundo ponto é entender qual o tipo de vaso. Mas Rafael, você não acabou de falar os tipos de vasos? Não, aí que você se engana. Existem comportamentos diferentes para os vasos. Vou lhe dar um exemplo clássico. Quem é meu seguidor já sabe que a cor do vaso ele vai determinar a dificuldade de entregar aquele resultado. Os vasos vermelhos, aqueles vasinhos bem pequenininhos que a gente chama de microvasos, que os médicos normalmente falam telangiectasia, mas aqui eu falo a linguagem que você vai entender, que são os microvasos, são aqueles vasos pequenininhos. Esses vasinhos, quando eles são muito vermelhos, eles são vasos extremamente difíceis de tratar. E por conta disso, pacientes que têm esse tipo de vaso vão ter tratamentos mais prolongados. Afinal de contas, o resultado é mais difícil de chegar. Então a gente precisa de mais tempo para conseguir atingir aquele resultado que a gente alinhou durante a consulta. Se seu vaso é mais roxinho, ou seja, aqueles vasinhos são mais roxinhos, o resultado ele é mais rápido. Então, se eu comparar um paciente que tem vasinho vermelho com vasinho roxinho, o que tem vasinho roxinho, ele vai ter um tratamento mais rápido. E é por conta disso que o tratamento da sua amiga não é igual ao seu. Porque existe comportamento do próprio vaso que a resposta vai ser diferente de paciente para paciente. Então, esse é um critério que vai definir o tempo do seu tratamento. Um segundo ponto, o tempo que você tem suas varizes. Pacientes com varizes muito envelhecidas são pacientes que têm uma tendência a manchar maior. E por conta disso, o seu tratamento vai ser mais demorado. Por quê? Porque eu vou ter que ter mais cuidado na hora de tratar para evitar que essa mancha aconteça. Mas tem pacientes que a mancha acontece por si só. Porque a variz é envelhecida, a pele dele responde diferente ao tratamento. E por conta disso, hoje no nosso programa de tratamento, a gente dá assistência ao paciente durante toda a jornada. E quando eventualmente mancha,
o tempo do tratamento vai ser um pouquinho maior. Então, esse também é um ponto importante. O segundo ponto importante, a quantidade de vasos. Pacientes que têm mais vasos, ele vai ser mais tempo de tratamento. Por quê? Porque para atingir o resultado a gente precisa de mais tempo porque tem mais vasos para tratar. A complexidade do vaso. Se esse paciente tem só vasinho, o tempo é diferente daquele paciente que tem vasinho, que tem microvarizes, que tem varizes internas, que tem veia safena. Então isso também interfere no tempo do seu tratamento. E essa é uma dúvida que às vezes o paciente chega no consultório e um erro que às vezes ele comete por não ter conhecimento sobre isso. Muitos pacientes acham que ele tem vasinho e aquele que tem varizes grossas, o tratamento do vasinho é muito mais rápido. Aí você se engana. As varizes grossas, por mais complexo que seja o tratamento, a gente consegue entregar um resultado muito mais rápido do que aqueles vasinhos pequenininhos. Porque a veia grossa eu tenho uma previsibilidade de resultado mais rápida. Os vasinhos não. Os vasinhos, a gente precisa de 3 coisas para entregar um bom resultado. Primeiro, escolher o médico certo. O que é o médico certo? O médico cirurgião vascular que é especializado no tratamento de varizes. Segundo, as técnicas e tecnologias que esse médico utiliza. Afinal de contas, hoje a gente tem um leque de opções de tratamento e o médico ele precisa ter domínio de todas as tecnologias para que ele consiga, durante a sua avaliação, identificar qual dessas técnicas vai ser melhor para tratar o seu caso. E o terceiro, o comportamento do paciente. Quando eu falo comportamento do paciente, é o tipo de vaso que ele tem, é o comportamento da pele dele com o tratamento. Tem paciente que mancha mais, tem paciente que mancha menos. E isso a gente usa na nossa avaliação. A gente utiliza um dermatoscópio para conseguir entender se aquela pele do paciente já tem mancha. Eu faço algumas avaliações no paciente durante a consulta para saber se aquele paciente tem um potencial de manchar maior ou menor, porque isso vai interferir no tempo do tratamento dele. Então esses 3 parâmetros são parâmetros importantes na hora que a gente vai tratar os vasinhos. E essas são coisas que só durante a consulta eu consigo identificar. Então eu queria que você entendesse agora que as varizes grossas, o tratamento é muito mais rápido do que os vasinhos. Para você entender e não achar que, não, meu problema é só vazio, então é rapidinho. Não, cuidado. Mas isso, durante a consulta, a gente explica com detalhes para que você realmente saia daquela consulta sabendo com detalhes tudo isso. Então, a partir de agora, você entende que existe um conjunto de avaliações e de variáveis que vão definir o tempo do tratamento. Mas, doutor Rafael, me dá só um pouquinho de compreensão para me saber normalmente quanto é que demora o tempo de varizes. Hoje, pacientes que passam por tratamento com o doutor Rafael, o tempo de tratamento ele pode variar de 30 dias até 12 meses. Por quê? Porque todos esses critérios vão ser avaliados para a gente conseguir definir o tempo que vai ser necessário para chegar naquele resultado que eu e você definimos durante a consulta. Por quê? Porque o resultado do paciente ele é muito peculiar de paciente para paciente. Tem pacientes que o resultado vai ser X, outro paciente o resultado vai ser Y. E esse tipo de resultado eu só consigo definir com você depois de te avaliar. Por quê? Porque depois de te avaliar, a gente vai montar um programa de tratamento com a nossa metodologia HIT, que é a metodologia que eu criei para realmente dar segurança ao paciente de que o tratamento dele, o investimento que ele está fazendo, vai chegar em um resultado. E esse resultado vai ser determinado durante a consulta. Então era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Se você conhece pessoas que têm varizes e tem dúvida sobre como é que avalia o tempo do tratamento, esse vídeo é para essa pessoa. E se você gostou, mais uma vez, não esquece de curtir esse vídeo, deixar o seu comentário. Se ficou alguma dúvida ainda em relação a isso, dá tempo de você deixar um comentário e a gente vai te responder. E mais uma vez, se você está chegando no canal hoje e não se inscreveu, ainda dá tempo, é só se inscrever, ativar o sininho, porque toda terça-feira é vídeo exclusivo para você, que é meu seguidor. Então, a gente se encontra na próxima terça-feira com mais um vídeo feito exclusivamente para todos vocês. Um abraço, fiquem com Deus.